Vai, querido. Oi, boa noite, boa noite, boa noite. Começamos mais uma live da maratona. Olhares de diversos territórios sobre economia criativa. Olá, Filipe, tudo bem? Bem-vindo. Primeiro a entrar hoje, hein? Esperando o Fabiano chegar também. Eu tenho um amigo gato aqui que adora fazer bagunça quando eu estou fazendo live, sabe? Então hoje a gente vai falar sobre reinvenção do fazer. Eu estou bem curiosa para conhecer o que o Fabiano vai trazer para a gente. Olá, Fabiano chegou. Vai, querido, vai. Tá tudo ótimo. Estamos aqui. Você acompanhou as outras lives também, Filipe? Ó, meu companheiro aqui fazendo bagunça. Fabiano, você clica ali no vivo lá em cima e pede para participar. Opa, que legal. Só aguardar para o Fabiano conseguir se conectar para ele aparecer aqui. Que bom! Eu acho que os conteúdos foram todos muito ricos, né, Felipe? Assim, diversos olhares, diversas experiências. Foram, assim, realmente bem interessantes. Fabiano, você precisa clicar lá em cima, aonde está piscando vivo. Isso. Tá. Chegando, tá chegando. Isso, deu certo. Oi, Chegou. Mudou pra minha cama, toda bagunçada. Tá vendo? Só dá flagra. Né? É meu estúdio, é tudo bagunçado, é meu quarto. Aí eu peguei uma parede aqui, ó, coloquei uma plantinha. Não, Tudo bem, Elga? Tudo bem. Esses dias até rodou na rede aí um vídeo de uma moça fazendo a live, só que o ângulo que ela estava com a foto pegava o banheiro e o marido dela no chuveiro pelado, sabe? Ela não olhou. Mas isso é reinventar os espaços, né? Tá reinventando tudo, então assim, o quarto, o banheiro, vira estúdio. Foi muito engraçado. Cadê o gatinho? Você tá bem? Tudo em ordem? Eu tô bem, graças a Deus. Dentro do possível, né? Pois A é. gente vai levando. Mas sabe, se a gente estava discutindo hoje num outro grupo, apesar da situação tão difícil, tem muita lição positiva que está vindo, né? Muitas coisas que a gente está conseguindo visualizar de uma forma mais, digamos assim, mais consistente, né? A gente está conseguindo ver quem é que está ali pelo lado humano, quem não está, né? É verdade. E antes de tudo isso, a gente estava vendo tanta coisa ruim na internet, né, Elvia? A gente estava vendo tanto xingamento, tanta má educação. Tem ainda, claro. Mas também está aparecendo muita coisa boa, né? Olha, os movimentos, assim, eu tenho contato com muitos lugares. Eu estou vendo movimentos tão legais, sabe? As pessoas se reinventando de uma forma tão interessante e os criativos, eles têm essa possibilidade, né? Como a gente está acostumado a trabalhar com a criatividade todo dia, ela já é essencial. A gente não fica olhando muito para o que está caindo, a gente já vai ver onde está a escada para subir, né? É verdade. Então, E são os criativos de forma geral, né? Assim, nem os artistas, as donas de casa, os comerciantes, as pessoas estão se reinventando, vendo de que forma pode fazer, né? Não está esperando, e aí o depois? Estão fazendo agora, isso é muito importante. A criatividade é uma coisa que a gente já nasce com ela, né? Só que as pessoas vão perdendo. Então não importa qual é a atividade, né? Pode ser até um mecânico, seja onde for, e ele tem a capacidade criativa, né? A gente teve uma discussão bem legal nisso numa live sobre economia financeira, né? E economia Sim. criativa, sobre como qualquer pessoa pode ser criativa e inovar no seu negócio, né? Então achei legal você falar agora da dona de casa, né? A gente não está falando só de artistas, né? Olha, já tem uma galerinha entrando aí. Vou pedir para você se apresentar, mas eu tenho que fazer um comentário que eu acho incrível. Eu estou em Tá. Santa Catarina e você está em Rondônia. E tem Isso. 1 hora de diferença. Olha É que verdade. Brasil.
Esse Brasil é uma coisa assim, maravilhosa, né? A gente tem 1 hora de fuso horário entre você e eu. Olha só, eu achei E lá no demais. Acre é 2 horas, você sabe, né? Lá no Acre é 2 horas. Olha só, A gente, olha que imensidão que nós temos, né? a gente brinca assim, a gente fala que joga na Mega Sena aqui, vai pegar o resultado aí e depois volta pra cá pra ganhar. Quase, quase. Mas será que dá certo isso? Não. Ai, que bom. Eu vou pedir para você se apresentar. Não é nada melhor do que você mesmo falar das suas atividades aí, do que você está fazendo hoje, né? Por favor, Ah, palavra é tá sua. bom, querida. Meu nome é Fabiano Barros, eu sou pernambucano, estou aqui em Rondônia há 22 anos, né? Vim para cá, comecei a trabalhar logo cedo no SESC, na coordenação de cultura. Coordenei a coordenação de cultura do SESC durante 15 anos e depois eu comecei a trabalhar no Estado também, onde fui gerente do Estado de Cultura durante 5 anos e depois assumi uma presidência da Fundação Cultural também aqui de Rondônia, que fiquei 2 anos e agora estou trabalhando também numa fundação como vice-presidente e diretor financeiro, desenvolvendo, trabalhando diretamente com essa questão da política pública, né? E aí acabei fazendo outros trabalhos também, como curadores, para o Itaú Cultural, para o próprio Ministério da Cultura, para a Funarte, na época que trabalhava os editais, essa coisa toda. Sou formado em letras, em teatro e em gestão cultural, e também tenho um grupo de teatro, ao qual eu desenvolvo dramaturgia e direção. Então, essa é a minha vida, é arte. Trabalhar com cultura e tentar ser sempre parceiro de quem faz cultura, né? Principalmente aqui na região nossa, que é tão difícil. É difícil, porque a gente vê tantas singularidades culturais maravilhosas aí pela região, né? Eu acho tão rico. Ontem a conversa com a Daniele foi tão legal, sabe? Assim, falando, eu fiquei com uma vontade de pegar a mala e ir embora para o Maranhão, sabe? Agora é lindo. Falando, Agora é eu lindo fui dar uma demais. pesquisadinha, muito legal, né? E conta pra gente um pouco do que vocês têm feito, como é que vocês estão lidando com essa situação e a classe artística, ainda mais você tá no estado, né? Isso. Tá. Como é Estou que o no estado... município agora. Eu estou no É, município, né? Eu moro numa cidade chamada de Paraná, não é a capital daqui é Porto Velho, e eu trabalho numa fundação. Então, essa questão das políticas públicas ainda está muito devagar aqui em Rondônia, né? Teve um momento muito bom que o Estado lançou o programa de editais durante 2 anos, os editais começaram acontecendo, e aí foi quando trocou a gestão, e aí a gestão começou a rever algumas políticas relacionadas a isso, e aí a gente acaba não tendo muita notícia, a gente acaba não tendo muito acesso do que é que vai acontecer por meio do poder público. Por outro lado, tem instituições privadas que estão tomando a frente de muita coisa, como o próprio SESC, que está dialogando com artistas, trabalhando algumas atividades por meio de vídeos, outras secretarias municipais também estão fazendo isso. Mas quem está trabalhando mesmo, são os artistas. Eles estão metendo a cara, tá? Eles estão reinventando o seu fazer, procurando as vias, né? A via da internet para poder mostrar o seu trabalho. E aqui está tendo alguns trabalhos com muito êxito. Então, teve uma cidade aqui chamada Rolim de Moura, que teve um músico que arrecadou 5 toneladas de alimento em uma live que ele fez, né? E aí ele doou esse alimento para associações e para artistas também que estavam precisando. Então, as pessoas estão se reinventando dessa forma, né? Os artistas estão se reinventando dessa forma, procurando essas vias. Está aparecendo muita live. Eu mesmo, né, me descobri bate-papo de live. Então, assim, eu morria de medo de aparecer na internet. E aí a galera fez assim, Fabiano, abriu o edital do Itaú Cultural, você pode ajudar a gente? E como começou a pedir, por conta da experiência em projetos, né? Eu fiz, galera, vamos fazer o seguinte, eu não vou conseguir ajudar todo mundo assim de uma forma, cada um, né? Vamos fazer uma live, aí eu explico editais para vocês, eu explico o edital para vocês, explico como elabora um projeto e vocês mandam, beleza. E aí a gente fez, aí eu peguei, anunciei a live, e aí a Aninha, a gerente do Itaú Cultural, falou assim, olha, eu peguei, liguei para ela, vamos fazer a live junto? Vamos. Ela topou. Ah, que 10, 80 pessoas assistindo a primeira live. Imagina, eu nem sabia como é que falava. E eu nem sabia como é que falava na internet. E foi super bacana. E eu já estou na sexta live. Eu Falando gosto de muito. cultura.
Eu gosto muito do esquema de lives porque ele é mais leve, mais solto, a gente não se preocupa tanto, né? E vem com mais naturalidade e o pessoal pode estar interagindo aí com as perguntas, né? Então eu acho que essa informalidade ela é gostosa, né? É É, mais livre. E me diga uma coisa, vocês está tendo algum apoio do governo para os artistas para essa transferência dos produtos para a plataforma digital? Não, não, a nenhum gente está tendo edital que apoio ajude. nenhum, nós não estamos tendo apoio nenhum, com exceção de, como eu falei, de algumas secretarias municipais que estão tomando a frente, que tem um pensamento diferenciado, mas o Estado, por exemplo, não se pronunciou nada até agora, né? E aí os artistas estão dependendo desse auxílio emergencial, e na verdade todo mundo está dependendo, né? Todo mundo que precisa está dependendo dele, está super atrasado, mas quem está se mobilizando mesmo são os artistas, sabe? Então, assim, a gente tem iniciativas maravilhosas. Tem um festival agora, que é uma criação do Francis Madison, lá de Manaus, e da Aninha, que é o PAN. E aí eles vão fazer um festival, né, de uma semana, com discussões, com apresentações de espetáculos online, por uma plataforma que a pessoa vai poder cobrar, pagar R$ 5 para poder assistir o espetáculo. E eles estão pegando esse recurso e doando para os artistas que estão precisando. É o Potências Artes do Norte, o nome do Aí depois festival. você me manda isso para me ajudar na divulgação, porque eu acho que essas iniciativas é super legal a gente divulgar para os outros se inspirarem nelas, né? E também Sim. fazer algo, né? Por favor. Uma, Mas uma outra iniciativa muito bacana é uma feira de artesanato online, que é um grupo de artesãos da cidade de Vilhena, que fechou uma parceria com o Sebrae, representado pela URB, e eles estão vendendo os artesanatos por meio da internet. Então, assim, quem é da cidade compra, né, por meio da internet, o motoboy vai lá tudo protegido, entrega, e quem está fora compra e eles mandam pelo correio. E tem uma outra coisa bacana também, que não tem nada a ver com a cultura, mas tem a ver com um movimento muito bacana. É um movimento chamado Mães Coragem Indesistíveis. É um grupo de mães, de pessoas com deficiência, com necessidade especial, e elas começaram a se juntar e criar um seminário. E vai fazer uma semana, elas vão discutir uma semana online, com convidados do Brasil todo, sobre essa questão da pessoa com necessidade especial. Então, tem que atividades aqui em legal. Rondônia muito bacanas. Eu vou te mandar depois todos os links. Eu achei muito interessante. E como vocês veem a economia criativa, a aplicação da economia criativa para alavancar esse desenvolvimento, essa cadeia produtiva desses artistas aí que estão aí tão valentes nessa luta Olha, toda aí? eu acho que você deveria vir para cá, passar assim, tipo, 1, 2 meses com a Eu gente. vou fazer uma bala. Olga, a gente está num lugar que tem um potencial incrível, incrível, incrível para o desenvolvimento da economia criativa. Mas, infelizmente, não existe pessoas, não existem especialistas, né? Tem a gente que trabalha diretamente com arte e acaba dialogando com essa área, mas acaba que não existe uma aplicação porque muita gente não entende e faz uma confusão muito grande com esses conceitos que as pessoas jogam, sabe, na internet de qualquer jeito. A economia criativa é pegar o carrinho de pipoca e jogar na frente do teatro, essa coisa resumida, e as pessoas elas vão se alimentando disso e não fazendo nenhuma atividade. Pelo menos aqui em Rondônia, a gente tem um potencial incrível, por se tratar de natureza, de estrutura, sabe? A gente tem uma cidade aqui chamada Guajará-Mirim, e ela é incrível. Você tinha que conhecer essa cidade, El. É uma cidade que é fronteira com a Bolívia, ela é uma cidade histórica com arquitetura belíssima, uma arquitetura totalmente eclética. Existem aldeias indígenas, existe um rio maravilhoso, existe um hotel no meio da selva, né? Existem museus, existe tanta coisa. E essa cidade, infelizmente, existe um festival folclórico aqui, de arte e cultura popular, que é similar ao de Parintins. Só que essa cidade ela se tornou apenas um lugar de passagem para a Bolívia, quando a gente quer comprar as muambinhas lá do outro lado, né? Então, assim, as pessoas acabam não tendo conhecimento, sabe, da importância da economia criativa. Na verdade, o Norte ele tem um pouco de deficiência com isso e tem um potencial incrível, né, para poder ser desenvolvido. Depois eu vou te passar um linkzinho
eu disponibilizei um curso gratuito na minha plataforma que dá uma pincelada, explica, quem sabe isso pode ajudar, porque ela é gratuita, né? Ajudar um Maravilhoso. pouquinho. Porque realmente essa pesquisa de Google do que é economia criativa é um horror, porque tem tanta bobagem ali, tanta coisa. Não, pior, são os especialistas que vão lá no videozinho do Google, decora aquelas falinhas e começam a palestrar. Gente, chega a dar uma dor no coração. Não, Mas tem, viu? eu sei. Faz parte, né? Faz parte. Faz Mas aí parte. não tem consistência, né? Não consegue Não resolver tem. o problema porque não tem consistência, né? Porque fica só verborragia e não desenvolve, né? Não acontece. E vocês têm o Sebrae também? Tem, o Aí, Sebrae é um grande parceiro, o Sebrae. Quem está à frente do Sebrae agora é uma pessoa bem interessante, o Daniel Pereira. Ele é uma pessoa que tem um pensamento muito bom para a arte e a cultura, né? E, inclusive, ele vai fazer parte de uma das lives minhas para falar desse apoio que ele está dando à questão dos artistas. Mas ele é uma pessoa muito cabeça aberta. E a gente está colocando muita fé que vai vir bons projetos aí pela frente. E o Sesc, que nem se fala também, que é um grande parceiro nosso. O Sistema S, na verdade, né, é um grande parceiro aqui do artista, coisa que o Estado acaba não fazendo. você acompanhou a live da Daniele Abreu, lá do Sebrae do Sim, Maranhão? Você sim, viu só vi, como é eles já. maravilhoso. Nossa, o que eles estão fazendo ali, assim, fiquei encantada, sabe, com essa valorização realmente do setor criativo, do investimento que eles fizeram. E realmente, quem é artista hoje, ele precisa se formalizar, sabe, para que ele Sim. possa se ver como empreendedor criativo. Essa é a praia que eu coloquei o foco esse ano também, porque a gente está vivendo uma realidade de sobrevivência, né? E para que a gente consiga ter direito, ser participativo, conseguir construir outras soluções, essa formalização ela é necessária, mesmo porque no ponto de vista da economia criativa, como a gente defende que os investimentos feitos nisso retornam para os cofres públicos, mas eles só retornam se o pessoal paga imposto. Então precisa estar formalizado e todo mundo receber, emitir nota para a gente poder justificar essa movimentação, né? E isso é um pouco difícil para os artistas, né? Porque já é difícil É, sobreviver, quanto mais pagar uma formalização, né? A gente precisaria é. desburocratizar isso. E tem outras deficiências também, né, como a própria tecnologia. Tem muito artista ainda que não tem uma aproximação, que não consegue mexer na questão da tecnologia, sabe? Assim, tem muita deficiência, então assim, eles estão ilhados. E eu acredito que esse momento é trabalhar o básico com eles. Eles precisam do básico de início para conseguir desenvolver isso que a gente tanto deseja, né? Que eles consigam fazer e fazer e escoar, né? O que eles têm a oferecer em termos de obras, enfim, de material, de serviços. É isso que a gente pensa. E vocês têm internet fácil em todas as cidades? Tranquilo? Nas cidades tem sim, mas a gente tem muito município e muitas cidadezinhas afastadas, principalmente na beira do rio, que a internet não existe. E são pessoas que vivem do artesanato ou qualquer outro tipo de cultura que a gente sabe que não vai dar conta. Os próprios indígenas, né? Uhum. Tem a questão dos índios que acabam não tendo tanto acesso como a gente tem. Existem uns que entendem, inclusive tem um grupo de indígenas fazendo lives maravilhosas. Eles têm mais de 65 mil seguidores, mas existe um outro grupo também que não tem, né? E esse grupo que produz também, que estão lá nas suas aldeias esperando um- uma saída. E, infelizmente, isso causa uma coisa muito ruim, porque por não saber manusear tudo isso, por não saber se reinventar nesse momento, eles acabam se expondo, vai para a rua vender, sabe? Uhum. Ontem eu passei pela frente da Caixa Econômica, eu fiquei assim, nossa, fecharam a rua principal de tanta gente que tinha na frente da Caixa Econômica. E aí eu fiquei refletindo assim, fiz, nossa, essas pessoas aqui estão aqui porque precisam, então assim, estão colocando suas vidas em risco. Todo mundo, né, está colocando, mas também eles têm que estar, porque tem outra saída. O dinheiro não está de celular, né? É Infelizmente. difícil, é Tá difícil. difícil. A gente, numa outra live, agora eu não lembro com quem, a gente tocou justamente nesse assunto, que deve surgir um novo tipo de profissional com o fortalecimento da economia criativa, porque tem muitos setores que têm dificuldade, por exemplo, de estar traduzindo para o setor privado ou para a gestão pública qual é a aplicação
os valores que ele está inserindo no seu trabalho, quais os impactos que ele gera, ou qualquer tipo de referência ou métrica, né? Eles são tão focados no processo da criação que eles não conseguem ser pé no chão nessa outra parte. Então, devem surgir novos profissionais que façam essa intermediação, mas de uma forma positiva, não como, por exemplo, aquele pessoal que vinha e comprava o produto, né, por um preço baixo e Melhor. explorar os indígenas, como você citou, né? Mas sim que seja um profissional que faça essa intermediação, mas com os conceitos da economia criativa, né? Com humanismo, com todo mundo ganhando, né? Uma coisa bem Esse é o equilibrada. ideal. A parte É o ideal. de marketing também, de como colocar nos projetos de uma forma que isso seja mais interessante, seja projeto para um setor privado ou público, né? Mas me diga uma coisa. Você que fez uma proposta hoje para a gente falar sobre a reinvenção do fazer. Eu achei, eu achei esse título muito legal, né? É. Então, assim, conta para a gente o que é o seu pensamento da reinvenção do fazer. Então, acho que tem a ver tudo que a gente está vivendo. Então, assim, desde a vida pessoal até a vida profissional, né? Até o simples lavar de mão. A gente fala assim, lava a mão, lava a mão, lava a mão. E lava, né? E começa a rever como é que você está lavando a mão. Eu comecei a perceber isso e esses pequenos detalhes em tanta coisa da vida. A gente pergunta assim o tempo todo. E depois? E depois? O depois já está agora, né? A gente está Uhum. vivendo o depois agora. Então, assim, quantos meses? A gente já está chegando no segundo mês em relação a isso. E a gente já está reinventando tudo. A gente está reinventando a convivência dentro de casa com as pessoas, porque não é fácil conviver, né? A gente está reinventando a solidão, porque a solidão de hoje é uma solidão diferenciada de como era antes, né? De que era uma opção, às vezes, você não sair de casa. Hoje, você tem que ter cuidado de sair de casa. E você tem que reinventar tudo isso, tem que reinventar. A gente vai ter que reinventar o abraço, o beijo. Pô, todo mundo está morrendo de saudade de dar um abraço, um beijo na outra pessoa. E a gente, né? Um dia eu estou trabalhando, eu não consegui fazer isolamento. E aí chegou um servidor, um senhor mais velho comigo, e ele, no meio dessa questão da epidemia, ele pegou, estendeu a mão assim para mim, para apertar a mão, né? Aí eu peguei o meu álcool, olha, a gente vai ter que reinventar esse aperto de mão agora, coloquei álcool na mão dele. Passe aí. Aí ele passou, ele falou, eu esqueci. Eu fiz, pois é, a gente tem que lembrar agora. E essa reinvenção, ela vem de tudo. E a gente já viu, e a gente começa a perceber que as pessoas, elas estão reinventando. Um exemplo, que a gente pode dar uma reinvenção, assim, que foi um estouro no mundo todo. Pessoas se oferecendo para fazer compras para vizinhos idosos. Uhum, uhum. Isso foi muito bacana. Então, quando você começou a perceber isso, né, as pessoas começaram a reinventar os shows onde estão hoje, ou na live ou na sacada da tua casa. Começa a reinventar o teu show, não é isso? As festas de prédio, então assim, parabéns, você viu uma matéria de uma menina que fez 10 anos, e todos os prédios batendo parabéns para a menina, os aniversários sendo reinventados, né? Então assim, tem tanta coisa, a doação de caminho, a doação lá de comidas para os caminhoneiros, você viu? Pessoas indo para a Muito BR legal. para dar comida. Gente, então assim, essa dificuldade está fazendo a gente reinventar todos os fazeres da gente. E isso é muito bacana, que é um refazer pensando no outro. Mais Né? humano, né? Tá mais Mais humano. humano e está pensando no outro. Tem uma rede de troca de livros na internet que é incrível. As pessoas estão trocando o que tem, sabe? As pessoas estão mexendo nos seus guarda-roupas, dando. Então, assim, essa é a reinvenção que eu acho que a gente precisa. E se isso não continuar depois, e se essa reinvenção não continuar depois de tudo isso que a gente passar, nada disso que a gente passou valeu a pena, sabe? Eu acho que Concordo. a gente tem que repensar agora o que a gente vai ser depois daqui, depois do agora. A gente pergunta assim, como é que vai ser depois? A gente não sabe. A gente não sabe A como é que vai ser. Cainha, a Cainha falou numa live esses dias, e a Daniele também disse, que vamos ter um novo normal. Que a gente fala Ah, assim, eu vamos voltar vi. ao normal. Não, vamos Eu achei voltar ao novo ótimo. normal. Achei muito legal, né? Eu Um achei novo legal. É o normal. novo normal. Então, é o novo normal. Então, assim, a gente vai ter uma reinvenção geral da vida da gente. Né? E por mais que tenham pessoas ainda que não acreditam nisso, não sei porquê, parece coisa de filme, né?
tem pessoas que ainda não acreditam nisso e que vai cair a ficha uma hora, sabe? Mas assim, o mundo mudou. E agora eu vou ter que mudar com esse mundo. Né? Questão de educação, questão de diálogo, questão de trabalho profissional. Ó, o trabalho em casa, gente, o trabalho em casa está funcionando muito. E aí eu estava conversando com um amigo meu, aí eu disse, e aí, como está trabalhando em casa? Como é que está o trabalho em casa? Rapaz, eu estou trabalhando é mais. Porque o meu chefe fica acompanhando agora e pedindo demanda. Eu estou trabalhando mais, mas sabe qual o bom, Fabiana? É que eu coloco só a camisa, aí eu estou de cueca trabalhando, né? Aí, eu estou de cueca trabalhando, eu nunca trabalhei de cueca na minha vida, então eu estou trabalhando de cueca, com a camisa em cima, meu chefe me dizendo, não sei o que, mas ó, de cueca, tranquilão, no meu ar-condicionado. Eu fiz, tá vendo? É reinvenção do trabalho, a gente está reinventando tudo. Eu acho ótimo que a gente põe a comida no forno, põe a roupa na máquina de lavar, vai lá, trabalha, faz uma live, daqui a pouco tira a comida, põe no freezer, cuida do bicho, sabe? E assim, depois volta a trabalhar. E é engraçado, o que eu senti, há uns anos atrás, eu participei de alguns encontros, ainda presenciais em Vitória, e a gente estava falando sobre a filosofia do Domenico Di Masi, do ócio criativo, que sempre foi muito mal interpretado, né? Sim. E eu senti que, estando em casa, essas paradas que eu dou, depois de, por exemplo, estou trabalhando uma hora e dou uma paradinha para fazer uma outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que eu estou fazendo, elas me dão mais potência para aquilo que eu estou fazendo, que eu tenho foco, sabe? Eu acabo, uma oxigenada, aí quando eu volto para o assunto, eu volto renovada, eu não, sabe? Então eu estou sentindo que isso, além de ser mais confortável, ele está sendo mais saudável, sabe? Na forma de trabalhar, né? Então eu estou achando bem interessante. Essa autoobservação que a gente faz estando em casa é bem interessante também, né? É bom tu falar isso. Essa questão das lives que eu estou fazendo, faz nem um mês que eu estou fazendo live. Na minha cabeça tá trabalho agora, sabe assim? Virou um trabalho, virou uma coisa que eu estou organizando, estou dialogando para fazer, para ajudar o outro. Então, assim, eu tive que me reinventar, eu tive que quebrar essa timidez, a barreira de estar aqui, ó, falando, né? Como você falou hoje para mim, seja você. E eu coloco esse tempo na cabeça, eu tenho que ser eu. Mas você tem que se reinventar, porque eu estou entendendo agora que assim, gente, eu conheço tanta gente bacana, tanta gente que tem tanta coisa a falar, eu não posso guardar só para mim, eu tenho que levar para o outro, né? Eu tenho que ir lá e dizer, olha gente, ouve isso, de repente isso modifica ou melhora um pouco o que tu está passando agora, né? É porque a gente por mais que a gente assista a televisão, por mais que a gente veja algumas notícias ruins na internet, alguns de nós ainda não tem de perto, ainda não sentiu de perto a gravidade disso. Ainda não perdeu alguém. Eu conheço pessoas que perderam alguém que estão arrasados dentro de casa, né? Que falam assim, olha, não posso sair, converso com os meus amigos pelo WhatsApp, as coisas que estão me distraindo agora é o que está acontecendo na internet, por meio das lives, de espetáculos, filmes. É isso. A cultura, a arte está sendo minha companheira nesse momento. Pessoas estão falando isso para mim. Realmente, a cultura, ela mostrou, ela sempre, o que eu concluo, ela sempre teve uma posição muito dependente, é uma segunda questão, não é essencial e tudo mais. E a pandemia, ela mostrou que a cultura é essencial para o nosso modo de vida, que a saúde mental das pessoas dependeu muito dessa troca que os artistas colocaram, né? Rapidamente foram para as redes, eles foram ótimos, assim, já disponibilizaram. Então, o aspecto saúde mental, e você sabe que o Brasil é campeão, né, em ansiedade e está em terceiro lugar em depressão. Sim. A gente tem um quadro feio, né? Mas nós também temos um potencial de setores criativos e pessoas criativas que é muito 10. Então, eles foram muito rápidos e contribuíram sobremaneira. E isso tirou, ao meu ver, a cultura dessa posição de pedinte e colocou ela na posição de protagonista. O que falta é que a classe artística se empodere nisso, sabe? Que também não se desvalorize. Fala, não, eu faço a diferença, eu crio impactos, eu gero valores, né? Falando em valores, conta pra gente de alguma singularidade cultural bem legal que tem em Rondônia, onde você vê que há possibilidades de ser bem potencializada pela economia criativa, porque aí tem tanta coisa bonita, né, que fica difícil. Olha, o que eu falei, Guajará-Mirim, você tem que conhecer essa cidade, você vai se encantar. Vou te mandar fotos depois dela. Eu quero ver. É uma cidade que tem tudo para ser um grande polo turístico, de desenvolvimento
econômico dentro dessa perspectiva da economia criativa, porque é uma cidade incrível, é uma cidade comparada a grandes cidades como Ouro Preto ou Manaus, que está aqui do lado. Só que o que acontece? As pessoas, os administradores, acabam não tendo essa visão de que pode, sabe, desenvolver. Existe o duelo da fronteira aqui, que são dois bois, similar ao Parintins, Caprichoso. Mas não são dois bois de verdade, são dois personagens. Não, são dois bois brincantes. Então, assim, essa festa, ela lota. A gente tem uma festa junina aqui que eles estão super preocupados. A festa junina aqui, isso é incrível. Se adaptou, pegou tudo do Nordeste, tem uma adaptação aqui meio Amazônia. Então, assim, a gente tem uma festa que recebe mais de 20 mil pessoas por noite no lugar. Imagina. 20 mil pessoas é muito grande. É um público muito bom. É muito grande. Você não tem ideia do tamanho dessa festa. Flor do Maracujá, que se chama. E sem falar das questões das histórias mesmo, né? Aqui tem muita coisa. Tem um forte, existe um forte aqui histórico, o Forte do Príncipe da Beira, que fica no meio da floresta, sabe? Que também não é explorado turisticamente. A gente tem os rios. A gente tem a questão do diálogo com próprios indígenas, que tem muita coisa a oferecer. Aos ribeirinhos, existe municípios aqui na beira do rio que são municípios maravilhosos. Existe um lugar chamado aqui Nazaré, que tem uma das festas folclóricas mais incríveis. A gente também tem aqui a festa do Divino Espírito Santo, que tem 124 anos. Tem 124 anos, 20 anos. E é uma festa feita entre a Bolívia e o Brasil. Então, durante 40 dias, os brincantes eles descem o rio, né, visitando todas as localidades da beira do rio, até chegar na festa, que é o levantamento do mastro do Espírito Santo. Vem gente do mundo todo. Essa festa já teve cobertura por várias TVs no mundo afora. É incrível. É uma festa que está viva, né? E é uma festa que acontece no rio. Com cidadezinhas pequenas que não conseguem. Com cidadezinhas que não conseguem comportar nem 500 pessoas e tem 5 mil pessoas. O Décio comentou com a gente, aliás, amanhã a live é com ele, vai ser bem power. Décio, você está aí? Eu acho que era a procissão do fogo, alguma coisa assim, também que era uma procissão que acontece há mais de 200 anos, e esse ano agora foi o primeiro ano que ela não pôde acontecer por causa do corona. E aí eles conseguiram se reinventar através de vídeo. Eles fizeram algumas filmagens, eles acharam uma solução em fazer a festa, pelo menos num mundo virtual, né? Pegando as imagens anteriores e processando, para não ficar esse vácuo da não realização da feira. E foi muito bonito. Tá todo mundo se reinventando, né? Tá todo mundo se reinventando. A minha mãe se reinventou. A minha mãe, olha só que interessante, falando agora da dona de casa. Minha mãe é já não de casa, é uma senhora, ela está dentro de casa. E ela planta planta muito rosas, ela gosta de plantar rosas. E aí um dia ela mandou umas fotinhas para mim, olha filho, plantei essas rosinhas aqui e ontem eu ofereci essas rosas, no dia anterior não tinha nenhuma rosa, tinha plantinha. Tinha uma rosa, ela falou, eu ofereci essa rosa aqui para as pessoas, para todas as pessoas que partiram e não conseguiram fazer com que seus entes queridos se despedissem deles. Olha só como essa minha roseira está no outro dia. A roseira estava lotada. Aí ela fez, posta para mim, mostra para as pessoas que essas rosas são dessas pessoas. Eu peguei e postei, sabe? Então, assim, a gente está se reinventando porque, primeiro, a gente está fazendo algo para melhorar a situação da gente, que eu entendo que é isso que ela fez, sabe? Que é um tipo de conforto, ela é uma mulher religiosa, e ela também está preocupada com o outro. Ela está querendo que essa mensagem dela, né, essas rosas que ela plantou para essas almas, como é a palavra dela, chegue até os familiares, para dizer assim, olha, que sensível. Estou presenteando as pessoas que você não conseguiu ver, as pessoas que você ama e você não conseguiu ver. Achei lindo isso. Aí coloquei, tá lá no meu feed, ela segurando a rosinha assim. Aí algumas pessoas já viram, pediram a foto, pessoas já fizeram um desenho para ela. Aí tem um cara assim, cara, eu tava querendo que eu escrevesse uma peça de teatro e eu achei a peça de teatro, essa foto aí, tu manda para mim. Começou. Teve um rebuliço sobre as fotos dela.
Essa procissão não vai acontecer esse ano, né? Esse dos 40 dias no Rio passeando não vai Com certeza acontecer, não, né? era para estar começando agora, então foi interrompido, né? Com certeza eles vão fazer cada um na sua cidade e vão tentar tentar se conectar de uma forma, porque lá não tem internet nesses lugares. Esses lugares não tem internet, e aí eu não sei de que forma que eles estão desenvolvendo isso, de que como eles vão conseguir executar, ou sei lá, ou criar uma outra forma de fazer acontecer pelo menos um ato, né? Para Mas poder marcar a festa. a gente viu na live do Carlos e na live da Sônia que os dois focam bastante na questão do patrimônio, né? Desses Sim, saberes e fazeres, que o pessoal acaba se reinventando, eles acham uma saída para conseguir fazer as suas manifestações, mesmo que seja de outra sim, forma. E eu acho que essa visão da economia criativa é só uma questão de tempo, sabe, Fabiano? Que eu estava conversando com a Larissa, que é da Fundação Cultural do Mato Grosso do Sul, que faz o Festival das Nações, que também não é muito longe daí, quer dizer, mais ou menos, né? Mato Grosso do Sul. E eles já, acho que há uns 3 ou 4 anos que colocaram a economia criativa como uma estratégia de gestão. Então, esse festival, eles conseguem, para cada 1 milhão investido, eles conseguem 7 milhões de retorno. Então, à medida que vai se conseguindo comprovar, né, que isso é investimento, não é despesa, vai ser uma alternativa para todos os lugares, sabe? Mesmo os menorzinhos. Até o Décio Coutinho tem um trabalho interessante de cidades criativas para lugares menores também, né? Para cidades menores. Então, acho que é uma sim. questão de tempo que isso floresça aí também, sabe? Que ganhe força, porque aí vai conseguir dar essa possibilidade de geração de emprego e renda, valorização do patrimônio, né, local, porque os empregos formais vão ficar mais difíceis, né? Vão ficar mais difíceis. Eu assisti uma live tua um dia que tu falou uma coisa bem interessante, eu fiquei pensando muito nisso. Você falou assim, é, os artistas de shows e teatros estavam acostumados a ter 200, 300 pessoas na plateia, e hoje eles têm a possibilidade de ter 3.000. Isso ficou na minha cabeça, né? Claro que é um caminho, né? Claro que você assistir um espetáculo por uma tela é uma coisa e assistir ao vivo é outra, porque a arte ela pede, né? Ela pede aproximação, ela pede o contato. Mas também está se reinventando e fazendo um outro tipo agora do fazer artístico, fazer da arte, que a gente também vai absorver isso e vai começar a entender. Então, da mesma Agora, forma que o artista está se reinventando, o espectador está se reinventando também. E aí eu acredito muito nessa tua fala, que tu fala que vai ter salas com 3.000. Já tem, na verdade, né? Os famosos é, conseguem muito mais que isso. Mas eu falo do artista daqui, sabe? Do que está aqui embaixo lutando todo dia. Eu acredito que é possível, sim, com um bom trabalho, direcionado e amparado por todas as ferramentas da economia criativa. Eu acho possível que ele tenha essa plateia de 3.000, 5.000 pessoas. apesar do exercício do contato visual e pessoal ser importante, a gente tem uma realidade que a gente tem que lidar agora. Eu não vejo que essa realidade mude drasticamente nos próximos anos, né? Sim, De acordo com o infectologista bem conhecido aí, ele acha que a gente vai ter que lidar com isso pelos próximos 2 anos. Então a gente vai ficar indo para o isolamento e voltando, então vai ser um misto de possibilidades de atividade, né? E eu vivi isso. Eu até uns anos, 2 anos atrás, eu fiquei só na questão presencial. Depois que eu passei para a plataforma IAD, fazendo cursos ou usando mais a internet, nossa, o meu universo abriu muito. E sabe que isso é muito interessante para os artesãos, porque o artesão ele está acostumado, ainda mais vocês que têm essa influência indígena, que tem uma característica, né, muito, muito diferente dos outros. Eles estão acostumados a vender ali para o pessoal ou para o viajante de passagem. Quando eles põem para a isso. internet, alguém de outro país pode estar comprando, né? Nós tivemos um exemplo de um amigo familiar aí que fez aqueles chinelinhos, aquelas havaianas bordadinhas, sabe? E postou na internet, uma pessoa da Itália viu, e ele vendia, né, antes da pandemia, toda a produção desses chinelinhos para a Itália. Então a internet ela abre um outro universo que também é positivo, né? Ele não é só uma fuga, ele é uma ferramenta que a gente não usou na sua potência até agora. Agora nós somos obrigados a, a olhá-la de uma outra forma, né?
Então, É. e também tem uma coisa, não precisa ser sempre o espetáculo final. Isso eu tenho conversado muito com a classe artística. A gente sempre fala no produto final, né? No apresentar o produto final, mas o processo é muito interessante para despertar criatividade nas outras pessoas, sabe? Quando você vai para uma live, um grupo de teatro e conta como é que aquela peça nasceu, aquilo é um processo de educação, sabe? A arte educando, a arte levando conhecimento num formato diferente, que não é o acadêmico, né? E também estimula a criatividade. Então, tem outros aspectos do fazer arte que podem ser interessantes para o mundo virtual, não só o produto final, né? E eu acho, sabe o que? Eu acho que a própria internet está se ressignificando para a gente. O que é que a gente tinha como internet antes? Uma plataforma de pessoas atrás de sucesso, né? Então, assim, pessoas para se autopromover, outras para poder ministrar seus cursos, utilizar como trabalho, mas sempre tinha essa questão mais fechadas. E a gente, que faz parte aqui das pessoas normais, a gente ficava assistindo isso. Assistindo, né? Assistindo e alimentando, criando pessoas famosas, enfim, correndo atrás de tudo isso. E agora a internet está se ressignificando, porque você está vendo pessoas comuns, falando de coisas comuns, falando do cotidiano. E está sendo interessante. E está sendo interessante. Eu até brinquei com o pessoal aqui de casa, falei assim, vou lá agora na minha Netflix, minha Internetflix. Vou lá na minha Internetflix ver qual a live que eu vou assistir hoje, que é tanta opção, é tanta coisa bacana. Tá aparecendo um catálogo da Netflix lá, né? Agora sim. Porque é um monte de quadradinho. Eu vou te dizer que hoje eu levantei às 5h30 da manhã, porque tinha tanta coisa interessante que eu queria ver, para dar conta das minhas atividades, da minha agenda e poder assistir, e não consegui assistir metade do que eu queria. Realmente virou uma Netflix pra gente. O meu sobrinho, ele joga muito videogame, né? Aí eu falo assim, vou assistir uma live, ele fala assim, que tanta live é essa, pelo amor de Deus? Que tanta live que tá acontecendo é essa? Eu fiz, o mundo tá mudando, a internet tá mudando. Agora não fica só vendo fotinha lá não, e ficar comentando na vida dos outros, não. Tem coisas interessantes acontecendo agora. Pessoas interessantes estão falando. Vai lá e assiste. E é isso, tá se ressignificando. As pessoas estão repensando o seu fazer, isso é muito bacana. E ao mesmo tempo que elas estão oferecendo, ela está oferecendo o melhor dela, tem pessoas que estão melhorando muito a sua vida por meio disso. Isso é muito bacana. Eu recebi hoje recebi hoje o informativo de que o Facebook deve estar liberando aí, deve demorar, um formato de monetização das lives através do Face e do Instagram, para justamente ajudar as pessoas a ter uma outra forma de se monetizar. Vai ser bem interessante. Que bacana. Hoje só jogar a notícia hoje, mas deve estar acontecendo em breve, né? Isso é muito bacana. E as lives é algo que eu destaco muito, sabe? Nessa questão da reinvenção do fazer. Porque eu acho que é o que a gente que tem mais contato com a internet é o que a gente está vendo mais acontecendo, né? Tem um conteúdo maravilhoso, é um conteúdo que fica registrado. Isso é muito bacana. Todo mundo está lá gravando suas lives e deixando disponível no YouTube depois para todo mundo assistir. Isso é muito bom. E, Fabiano, e você como gestor cultural nesse momento, apesar de você estar mais na área financeira, mas o que vocês estão pensando assim, em ações, um mapeamento, algum inventário participativo dessas expressões culturais que vocês têm aí para poder trabalhar nesse viés da economia criativa ou nesse repensar? Vocês têm alguma ação que vocês estão pensando? A gente está marcando algumas reuniões com alguns parceiros, no caso com o Sistema S, para ver o que é que eles têm de ferramentas também. E eu não sei se você conhece o Mesa Brasil do SESC. Você conhece? Eu conheço. Aqui nós temos em Joinville também tem. Porque a gente quer fazer algo ligado a uma instituição, porque o que acontece? Algumas pessoas estão fazendo as lives de forma autônoma e está dando alguns problemas, porque está pegando dinheiro, essa coisa toda. E o pessoal está questionando para onde vai as coisas. E a gente está achando melhor fazer isso por meio de parcerias, né? E a gente está dialogando com os artistas para ver aí, vamos ver de que forma a gente pode criar possibilidades, né? Para poder fazer o escoamento do que a gente tem e o que vocês estão produzindo. Mas é muito difícil porque a gente tem uma fundação pequena, sem recurso, né? Porque o ideal é que se criasse um edital
de emergencial para todos eles, mas a gente acaba não tendo uma estrutura jurídica que ampare legalmente esse instrumento nesse momento, né? Porque você depende de leis, e aí você vai criar um edital agora, pelo fluxo dele só vai sair no final do ano, porque vai para a PGM, porque infelizmente a gente não tem um mecanismo que facilite, né? É muito burocrático, né? Burocrático. Outros lugares conseguiram, a gente entrou em contato com eles também, mas nesse momento a gente não está conseguindo, porque a burocracia não tá permitindo que a gente saia do nível de concorrência, aquela questão da licitação, aquela coisa toda, né? E que isso tudo tem a ver com a própria história da política cultural do Brasil, né? O Brasil, a gente caminhou bastante, deu uma progredida muito boa com essa questão da política da cultura, e quando a gente, ruim ainda, mas era o que tinha, trocou o governo, sumiu, acabou tudo. Estava melhor, estava melhor. Demonizaram todo tipo de arte e cultura, né? Estão querendo, ou estão querendo colocar a arte dentro de uma caixinha, e aí não tem saída, a gente não tem saída, né? O Décio está colocando uma pergunta aqui: como vocês trabalham o artesanato indígena e as relações com o mercado? Para que esse artesanato... A gente tem várias feiras aqui. Existe uma feira estadual que a gente, no caso, está parada agora, e eu conversei semana passada com a coordenadora, que é o Hélida. Eles estão criando uma plataforma online que vai ser uma loja para todo o estado, né? Pegar esse material, principalmente o material também indígena, e deixar disponível nessa plataforma. Aí também eles estão querendo achar uma forma de escoamento disso, né? É essa forma que está achando. Mas antes era por meio de venda, por meio de feiras, né? Capacitação, fazia-se muita capacitação, e esse contato direto com o PAB, que é o Programa Nacional do Artesão, né? Por meio das carteiras, das leis, essa coisa toda. Então, as estratégias que o Estado... eu não sou do Estado, tá? Eu estou no município, eu já fui do Estado, mas não estou mais. Então, o Estado, ele acha esse mecanismo. Quando eu estava no Estado, a gente tentava fazer tudo por meio de editais, porque o edital ainda é a melhor ferramenta de um diálogo institucional entre o Estado e o artista. Porque o que acontece? Infelizmente, o artista ele tem muita dificuldade nessa questão burocrática quando se fala do Estado, prestação de contas, documentação. E tem coisas que a gente não consegue cobrar, por exemplo, de um artista. Como é que eu vou cobrar uma nota fiscal de uma senhora que está morando lá do outro lado do rio, confeccionando suas pulseirinhas de semente? Não tem. Entendeu? E o que acontece? O mecanismo do Estado, burocrático do Estado e do Brasil, não dá conta. Não dá conta nem de fazer uma política de desenvolvimento econômico dessas pessoas, desses produtores, porque não conseguem atender, porque ainda a gente está amarrado na Lei 8.666, lá, que é a das licitações, né? Só posso contratar, só posso comprar, só posso por meio disso, concurso. Então, assim, infelizmente, a gente deu 1000 passos atrás, né? Agora. E agora é que não se fala mais nisso mesmo. Todos os editais é coisa de bandidagem, aí a escola começa a colocar dificuldade em tudo está errado, e começa a querer cancelar tudo e colocar defeito num trabalho de quem já passou e de quem tentou fazer alguma coisa, infelizmente. Acho que nós vamos ter um bom tempo para a gente se recuperar desse retrocesso, né? Vai ser uma batalha dura para a gente recuperar esse tempo que foi perdido, né? Tem uma Icagência Digital que está colocando uma provocação aqui. A ideia não é sobre fazer agora e sim continuar depois. Esse período está nos tornando mais humanos. Estamos resgatando valores outrora perdidos. É bem isso mesmo. É isso que a gente está falando até agora, né, Elga? Então, assim, eu vejo você todo dia, o tanto que você ajuda, sabe, pessoas. Um dia a gente estava conversando, né, e assim, eu fiz, nossa, como isso é importante. Chegar para quem está dentro de casa, o que é que eu vou fazer com o que eu... né? Como é que eu vou vender, como é que eu vou mostrar? E aí a gente assiste uma conversa tua com um convidado teu e dá um feeling assim, não, vou fazer isso. Vou tentar isso, vou dialogar com alguém. Tem uma galera bem grande, sabe, que atua principalmente nessa área de economia criativa,
que todos eles têm essa mesma consciência, sabe? Ó, o momento agora é da gente se ajudar e o que que a gente pode fazer? É compartilhar e trocar conhecimento, que conhecimento é a base, né? Para a gente poder estimular outros repertórios, poder ser mais criativo. Então, o momento é a gente se ajudar dessa forma que é possível, né? Porque não tem. Todo mundo que está nessa área, e é uma característica de quem está na área da cultura, de uma forma geral, é a consciência de que nós somos todos entrelaçados, né? Então não adianta, a gente não Uhum. consegue pensar só num gueto ou no outro gueto. A gente só vai conseguir desenvolvimento sustentável quando todos tiverem caminho para crescer, para se desenvolver, viver com dignidade, né? É um caminho bastante árduo, né? Mas se a gente for multiplicando todo esse conhecimento e estimulando o pensamento crítico, as pessoas serem mais participativas, mais humanas, mais colaborativas, que isso também está dentro da proposta da economia criativa, né? A gente É não se verdade. pensar só no lucro, se pensar no social, se pensar no impacto, se pensar nos valores, se pensar no patrimônio, tudo isso é um conjunto. Só quando esse conjunto é contemplado é que a gente vai chegar no desenvolvimento sustentável, que é o objetivo mundial, né? Então, E tá, esse é o então, lance, né? Eu acho que é bem por aí. E tá vendo toda essa barreira e todos esses obstáculos que a gente está hoje nessa questão do acesso? Eu não sei se você conhece ou já ouviu falar do custo amazônico que a gente tem aqui, que não conheço. durante anos, na verdade, é o nosso grande gargalo nessa questão do desenvolvimento, sabe, da economia e do acesso e do escoamento da obra de arte da gente. A gente tem um custo aqui, Elber, que a gente chama ele de custo amazônico, que é absurdo, que tem a ver com a geografia, sabe? Que tem a Eu ver posso com imaginar pela distância, né? que tem a ver com a distância, aqui tudo é caro para a gente produzir, tudo é caro para a gente vender, tudo é caro para a gente escoar. Um exemplo, você vai fazer uma circulação, por exemplo, com um show, um espetáculo teu aí em São Paulo, Rio de Janeiro, você consegue comprar uma passagem aérea de quê? 300, 400 reais. Para uma pessoa sair daqui de Rondônia e ir para São Paulo, ela não paga menos de 1.200, 1.800 reais. Imagina o impacto que isso dá. Como é que eu vou conseguir vender, né, algo e conseguir pagar o que eu tenho com esses custos tão altos? Né? Tem lugares que a gente não acessa. Existe a questão também relacionada à formação, que, claro, hoje a gente tem todo esse aparato tecnológico a favor da gente, mas durante anos nunca se ouviu falar em um curso de produção cultural ou artística. Nunca se ouviu falar num curso de teatro, de dança, de música para cá. Agora que algumas faculdades estão tendo, né, alguns cursos formativos na área da arte ou da cultura, mas durante anos o curso amazônico foi um grande inimigo nosso aqui na região norte. E é algo que a gente discutiu muito e tem que falar assim, olha, a gente quer que vocês saquem, olhem e assumam que existe esse custo que prejudica muito o escoamento da cultura e da arte da região amazônica, da região norte do Brasil. Né? Porque fica aqui, o que a gente está aqui, fica aqui, muitas vezes fica só no teu território. Isso é ruim? Não, porque tu está atendendo o território. Eu acho que você tem que atender o seu território, sim, faz parte. Mas a gente também quer escoar, a gente quer dialogar. Né? E agora, a internet está possibilitando e também está colocando as pessoas e os criativos dos grandes centros nessa posição que a gente está. Olha, tu está ilhado agora. Existe uma barreira que tu tem que achar saída de reinvenção. E a gente já se reinventou muito aqui, sabe? A gente cria Uhum. redes, a gente cria diálogos o tempo todo para poder tá circulando. Olha que interessante, né? Quando a gente propôs essa live assim, de diversos olhares, diversos territórios, a ideia era conhecer as realidades distantes de cada um. Você foi o mais distante de todos que participaram, né? Mas é legal a gente ter consciência dessas dificuldades, né? Porque você, na teoria, tudo é mais fácil, mas aí você tem uma série de, de fatores que emperram para que você possa fazer uma aplicação que realmente seja produtiva, que possa levar crescimento, né? Não é muito fácil mesmo. E a relação de vocês com o país vizinho? É difícil sair, escoar coisas para outro Você país? sabia que é mais barato, às vezes, você sair para um país vizinho aqui do que você circular pelo Brasil? Então, assim,
É muito mais fácil a gente sair daqui para Bolívia, Peru. Ó, eu consigo ir para o Peru aqui em 2 dias de carro, né? Vou pelo Acre, chego lá, consigo escoar. Mas ainda não existe esse olhar, sabe, em grande escala do escoamento da obra. E o pior é que existem obras maravilhosas aqui na região amazônica. Existem atividades culturais que vai desde a cultura popular até uma obra de arte, sabe? Um espetáculo, uma exposição, que são obras de arte do mais alto nível. Temos ópera aqui em Manaus, temos festivais de ópera, que recebe ópera do mundo todo, né? Festivais de cinema, festivais de teatro. Aqui em Rondônia, a gente tinha um dos maiores festivais de teatro de rua. A gente tem uma arena, parece um coliseu, assim, ela aqui em Porto Velho, que aquela arena já teve uma noite que nós tivemos isso foi dito pelos bombeiros, cerca de 8.000 pessoas assistindo um espetáculo de teatro de rua. E deve ser lindo, o teatro de rua é maravilhoso, eu gosto muito. Eu vou te mandar fotos depois para tu ver. Olha, aquela arena lotada era uma coisa incrível. E a gente percebe que a população, ela gosta, ela quer, sabe? Ela gosta, ela quer. Só que, infelizmente, o trabalho de arte, cultura e desenvolvimento da criatividade aqui começa e depois some. Por quê? Porque ela toma uma proporção tão grande e a gente não dá conta de manter. Sem patrocinador, sem apoiadores, né? Porque e o ideal é você aumentar a tua qualidade, né? Se você faz um hoje, você vê que tem um público, traz o outro amanhã e você começa a fazer e crescendo a tua produção. Só que o que acontece? A gente cresce e não dá conta. Porque a gente não consegue pagar depois. Porque fica muito caro, né? E quando a gente coloca na planilha... Tem uma pessoa que colocou aqui a questão do deslocamento da região norte é muito complicada. Fui para um congresso em que um dos participantes demorou quase 2 dias para chegar. Nós, Nath, só dá para ver o nickname do Insta, né? Eu também já tive um amigo que ele trabalha com engenharia ambiental, ele levou 2 dias para chegar em Porto Velho e chegou lá, o congresso tinha sido cancelado, ele ficou 2 dias voltando. Gente, tem voo aqui, tem uns voos malucos, eu aqui estou do lado de Manaus, né? Eu estou aqui pertinho de Manaus. Teve momentos aqui que eu tinha que ir para Brasília, de Brasília pegar outro voo para Manaus. Então, assim, esses empresários fazem essa... É uma região que precisaria de um olhar federal com mais cuidado, né? E aí a gente tem dificuldade na questão das BRs também, então a gente não tem BR adequada que ligue o Brasil com o resto do norte, sabe? Então assim é bem dificultoso. Mas é um lugar que tem um potencial incrível, artistas incríveis, pessoas que estão produzindo, pessoas inteligentíssimas que estão construindo pensamentos, sabe? Estão preservando memórias. A gente tem uma gama de artistas e profissionais da arte e da cultura que é incrível, que não cansam nunca, pessoas que estão aí há 40 anos trabalhando, né? Com dificuldade, com muita dificuldade, mas não desistem. Isso é que é importante, né? Eu estou aqui, eu sou pernambucano, não saio daqui nem a pau. Eu estou aqui há 22 anos também, ó. Nunca trabalhei com outra coisa, só com arte e cultura. Nunca trabalhei com outra coisa. Quem sabe a internet, agora essa nova visão mais digital, ajude esses artistas a projetar melhor esses produtos, esses trabalhos. Hoje, inclusive, a gente começou a compilação de um livro digital. Cada um de nós vai entrar com alguns textos e a gente vai compilar, sabe, para fazer uma produção, uma ideia nova. Talvez isso melhore um pouco, ajude, né, nessa dificuldade que vocês têm aí, né? Meu querido, a gente tem 1 minuto e meio ainda. Eu gostaria que você, primeiro, já te agradecer pela sua participação tão querida. 1 hora de distância, 1 hora de fuso horário. Eu ainda acho uma coisa incrível, assim.
Gostaria que você desse o seu recado para o pessoal, porque foi muito interessante, porque até agora a gente falou assim com lugares que tinham atividades muito efervescentes, Maranhão, a Sônia em Brasília, né, o Pimenta em São Paulo, e você nos trouxe um olhar assim das dificuldades, né, de um território que tem bastante dificuldade para conseguir instaurar as políticas públicas, a dificuldade da internet, esse patrimônio maravilhoso que vocês têm, mas difícil de alavancar, né? Então, assim, um olhar diferente do que a gente viu nas outras lives, né? Então, eu gostaria que você deixasse o teu recadinho. Ó, 28 Olha, segundos. antes de tudo, te agradecer, dizer que você tem que vir aqui, tá? Contribuir muito com a gente, conhecer muito lugar bacana e falar para todo mundo que fiquem bem, isso vai passar, vamos criar, vamos nos reinventar, vamos continuar dialogando entre a gente, tá? E um beijo em todo mundo. Um beijo, Elva, obrigado, prazer te conhecer. Um abraço no gatinho.